Boa tarde a todos e a todas. Eu chamo Francisco Ferreira, sou o presidente da Zero. É com muito gosto que aqui vos acolhemos. Este é o primeiro de dois debates sobre, como podem ver o tema, para quando vemos carros, e falamos aqui especificamente de Porto e de Lisboa. Antes de mais, agradecer esta parceria que fizemos com o Jornal Público, dizer-vos que a sessão está a ser gravada, mas são só os protagonistas deste lado que estão a ser capturados pelo vídeo, e estas sessões vão ser disponibilizadas em ambos os locais e, portanto, poderão depois vir a ser consultadas mais tarde. Agradecer também à Universidade do Porto ter disponibilizado este local, e nós vamos querer mesmo cumprir o horário. E, portanto, vamos ter um intervalo por volta das 6h15, 6h20, um intervalo de 10 minutos para este primeiro debate, e depois o segundo será entre as 6h30 e as 7h10 aproximadamente, 7h15 no máximo. O que é que eu vos queria dizer antes de passar a palavra à Aline Flor, que vai moderar esta primeira sessão? A Zero tem mostrado uma enorme preocupação sobre os impactos que nós temos nas grandes cidades, neste caso Lisboa e Porto, sob várias vertentes. Ou seja, por um lado, no que diz respeito ao impacto, e estamos a falar acima de tudo do transporte rodoviário, mas obviamente também temos aqui impactos associados ao transporte ferroviário e, no caso de Lisboa, ainda mais no transporte aéreo do que no Porto. Mas, dizia eu, nós vivemos em cidades que não têm realmente uma mobilidade sustentável. Claro que podemos ir muito para além de pensar no tipo de veículos, na oferta de transportes públicos, em medidas para mudar a procura, e por isso olhamos para questões da habitação, do ordenamento do território. Tudo isso são aspectos fundamentais e cruciais. Mas focando apenas e mais de forma restrita e imediata na mobilidade, nós temos problemas grandes de qualidade do ar, se identificados, no caso de Lisboa, pelas estações de monitorização de qualidade do ar que temos, onde ultrapassamos os valores da Organização Mundial de Saúde e da atual legislação em vigor. No Porto, essas estações já revelaram problemas, atualmente não estão a revelar, mas também não temos a densidade de estações que temos em Lisboa. Portanto, a qualidade do ar, convém estarmos conscientes que causa a morte prematura de mais de 6 mil pessoas por ano, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. Depois temos o problema das emissões de gases com efeito estufa e das alterações climáticas. Aí nós temos um fortíssimo peso dos transportes que está a crescer ano a ano. De acordo com o último inventário de emissões, nós estamos com um peso da área dos transportes, principalmente o rodoviário, que representa 95%, 96% do total do transporte à escala nacional. Temos um peso de 28% e crescente. E é um setor que agora está muito além daquilo que era anteriormente, na medida em que a produção de eletricidade, que antes envolvia o carvão, para além do uso de gás natural, já está com muito menos peso. Já só usamos centrais de ciclo combinado a gás natural e tendencialmente mais renováveis. Portanto, o transporte rodoviário, com base em veículos de combustão, tem realmente um drama do ponto de vista das emissões. E depois também o ruído. Esse é outro aspecto ambiental direto, em que nós, nos mapas de ruído do Porto, de Lisboa, e também de vários dos arredores, da área metropolitana como um todo, temos essa existência. É claro que ainda podíamos ir a outros fatores de natureza mais
mais social, da utilização do espaço. Certamente vamos ter esse debate aqui em cima da mesa, mas a qualidade de vida e o bem-estar das populações estão a ser fortemente afetadas por nós termos um excesso de carros a vir para o centro da cidade, a circular nas áreas metropolitanas, e é algo que, não apenas pelas metas nacionais que temos, mas também pelas metas locais. Lembro que Porto, Lisboa e Guimarães têm um compromisso, porque são 3 das 100 cidades que, à escala europeia, se comprometeram a atingir a neutralidade carbónica em 2030. E, portanto, faltam menos de 7 anos. Claro que eu posso ter ali umas compensações de emissões, eventualmente discutíveis, mas o que é facto é que ou eu reduzo fortemente as emissões, e isso não significa necessariamente eu mudar todos os carros de combustão para veículos elétricos, oxalá não seja assim, na nossa perspectiva, mas eu tenho aqui um desafio, uma oportunidade e um dever de, à escala das áreas metropolitanas, fazer uma mudança estrutural para uma mobilidade, como digo, mais sustentável, mais amiga do ambiente, mais ativa, mais próxima, suave, os termos que nós acabamos por utilizar. Sem mais delongas, eu passo então a palavra à moderadora do debate, que também apresentará os diferentes convidados, é a Aline Flor do público. Na segunda parte serei eu o moderador, a começar, portanto, às 6h30. Muito obrigado a todos. Francisco, todas as vezes vou apontar logo, depois em dia as nossas notas são mais gigantes, portanto parece um pouco estranho. Mas obrigada também em nome do público por esta parceria, não é, para organizar este debate. Portanto, nós com esta divisão Porto de Lisboa, de verdade não conseguimos ter aqui o nosso diretor, porque está deslocado justamente em Lisboa, a nossa equipa também de ambiente deve estar a tentar vir aqui a juntar-se a nós também depois de um apagão de internet que tivemos na redação. Portanto, meu nome é Aline Flor, sou jornalista da secção Azul, de Clima, Ambiente e Sustentabilidade. Nos traz aqui, tem que ver também muito com clima e sustentabilidade, mas não só, tem que ver com saúde, com bem-estar. E este desafio, então, que nós temos nesta na próxima semana, não é? 2 cidades, 2 debates, para quando menos carros. Acho que hoje foi um dia muito interessante, não é? A coincidência ditou que a dada altura houvesse um caos absoluto nas entradas da cidade, não é? Com a ponte da Rábida fechada, não é? Mas hoje de manhã tínhamos uma colega que tinha que levar por impossibilidade de transportes, não conseguia ir da Rechosa até Serralves. A filha adolescente precisa de boleia, demorou 2h30 a chegar à escola, não é? E, portanto, acho que foi um bom contexto para começarmos aqui esta sobre as urgências, no fundo, que são muito, muito presentes. Para este primeiro painel sobre os desafios e oportunidades para um Porto sem carros, nós temos o professor Álvaro Costa, investigador do Centro de Investigação do Território, do Transporte e do Ambiente, da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, Jorge Morgado, diretor de Gabinete de Comunicação e Clima Social da Metro de Porto, e o Silveira Pereira, representante do Movimento Cívico Jardim Ferroviário da Boa Vista. Também vamos conhecer um pouco e de que forma que também encaixam, não é? Ou seja, todas estas causas estão muito ligadas, não é? Esta nossa necessidade de viver bem na cidade. Começava, se calhar, com questões mais abertas, se calhar pelo professor Álvaro. A pergunta que nos traz para estes debates é para quando menos carros no Porto, e se calhar perguntava se as nossas políticas públicas, as estratégias que temos, estão conduzindo para isso, se quer. Muito boa tarde, gostava de agradecer o convite. Eu acho que as políticas públicas estão a conduzir-nos por isso. Essencialmente o investimento na linha Ruby do metro, eu acho que vai produzir uma grande alteração à forma como as pessoas se deslocam na cidade do Porto, porque vai haver um salto qualitativo no tempo que as pessoas podem poupar e essencialmente na capacidade de rede. Portanto, nós temos hoje de perceber
que as pontes estão congestionadas, portanto, a ponte da Rábida, a ponte de Freixo e a linha amarela, portanto, nós hoje não temos capacidade para pôr mais pessoas no Porto e, portanto, ao termos agora um quarto atravessamento em transporte público, quando estiver pronto, vai produzir, a meu ver, uma grande alteração na forma das pessoas se deslocarem. Portanto, hoje foi curioso, eu moro no Porto, como ficou tudo parado à entrada, e eu andei à vontade. Hoje foi mesmo, pareceu o Porto mesmo como à dimensão de um tripeiro como eu, porque uma pessoa andou bem. Claro que eu percebi logo que estava tudo parado à volta, porque cá estávamos bem. Mas eu acho que, portanto, a cidade, para nós fazermos esta alteração modal, tem de investir muito em transportes públicos, essencialmente ferroviários, tem de haver uma maior conexão entre as diferentes redes. Eu acho que há um grande problema com a exploração ferroviária à volta do Porto e à volta de Lisboa. Portanto, eu acho que um grande problema também que existe em Lisboa são as ligações ferroviárias. No Porto, neste momento, existe um problema gravíssimo, que é a exploração das redes de transporte público dos concelhos limítrofes, e isso está a ser um problema aqui no Porto, porque as pessoas, muitas delas têm de vir de carro, não têm a rede de autocarros. A rede de autocarros é fundamental. Eu acho que às vezes os decisores públicos estão a muito desprezar a importância do autocarro. E o que se aconteceu no Porto, de certa forma em Lisboa antes, mas agora começa a estar mais estável, mas o que aconteceu no Porto foi uma disrupção muito grande nas redes das periferias, o que fizeram com que muita gente tivesse de comprar carro. Pronto, e o problema também da linha amarela do metro é um problema também gravíssimo, que faz com que as pessoas não tenham opção porque a linha está congestionada, como a linha da Fertares. Portanto, hoje, eu diria que a pessoa para se movimentar, em muitas zonas, tem de comprar, tem que ir de carro, ou tem ou compra. Eu tenho muitos meus que compraram, viviam nessas zonas. Nós temos de ver que hoje a Forada está sem transporte público, portanto, sem autocarros. Portanto, no fundo, o que o Porto neste momento está a viver é um problema da consequência da má organização do sistema de transportes públicos, ou da forte degradação do sistema de transportes públicos na periferia, nos concelhos limítrofes, e até à entrada da nova concessão de autocarros e até à estabilização, porque vai demorar bastante a regularizar a operação, as pessoas não têm opção. Portanto, eu diria que as pessoas vêm de carro, muitas delas é por não ter opção. Portanto, eu sou um privilegiado, porque ando de transporte público, porque estou no Porto, trabalho no Porto e em Lisboa. Hoje a vida está mais difícil por causa da CP, porque cortaram o último comboio de Lisboa. Portanto, uma pessoa para ir trabalhar para Lisboa tem de ir de comboio e de autocarro, porque a menos que faça uma jornada de trabalho muito curta, porque a CP cortou, quer dizer, o último alfa agora deve ser às 7 da tarde, que é inacreditável. Portanto, no fundo, se não houver oferta, a pessoa não pode optar pelo transporte público. E agora, é interessante, por exemplo, a resposta que a Rede Expresso e a Flix está a dar, portanto, nestas conexões. A Rede Expresso faz uma coisa muito interessante, abusiva, mas interessante, que é a gente compra o bilhete e recebe uma mensagem no telemóvel, se for cliente, a dizer comboio para o Porto, ou comboio para Lisboa. E não é comboio, é um autocarro. Mas eles põem trem do Porto, e agora eles assumiram-se como o operador ferroviário nacional, mas é um operador ferroviário que opera autocarro, mas eles assumiram-se isso. Portanto, nós temos neste momento um problema que é um problema de oferta. E eu acho que as cidades estão a ver mal, o governo a pensar que é um problema de preço. Estão a baixar o preço, a aumentar a procura, como há um problema de oferta que bloqueia mais. Portanto, no fundo, se a política não inverter, eu acho que não vai no bom caminho, mas está a inverter com os investimentos que estão a ser preparados para os metros de Lisboa e Porto. Sim, agora realmente foi muito interessante esse mistério no calendário, quando aparece Train to
pessoa quase acha que se enganou. Mas até de Mirandela eles dizem trem do Porto. É incrível, porque eles agora começaram com o Porto de Lisboa, mas agora em qualquer sítio, mesmo que não haja comboio, eles são o trem que eles agora. Jorge, portanto, acho que é importante também voltarmos um pouco, pelo menos, à questão também dos autocarros e também de quebrarmos, digamos, alguns tabus sobre alguns meios que não têm não são tão privilegiados, digamos, na visão metropolitana. Mas, Dr. Jorge, sobre a questão do metro, nós também tivemos notícias, não é, a propósito destas obras, dos atrasos nas obras, não é, como a própria Câmara já, pelos seus diversos motivos, começa a resistir a que se iniciem novas obras e antes que estas, digamos, este congestionamento que também se tem sentido mais no centro da cidade. Como é que está, digamos, repetindo também a pergunta, como é que de facto estamos a conseguir concretizar este caminho, digamos que até está traçado, mas tarda sempre a chegar na cidade? Eu acho que há sempre a piada ao tema à questão central do debate, ou para quando menos carros, que a resposta é para ontem. Idealmente, se não for para ontem, pelo menos para amanhã. A questão é mais como e com que meios é que isso se processa, e eu acho que há um trabalho que tem vindo a ser feito e que, sobretudo, tem uma continuidade já prevista e garantida, que é muito forte do ponto de vista do investimento, e pode dar uma boa notícia à sua colega, que veio da Rechousa para Serralves, porque a partir do fim de março, abril, o metro, a linha amarela do metro, vai chegar, não à Rechousa, mas a Vila deste, que é ao lado, e portanto, uma viagem para o centro do Porto far-se-á nessa altura em qualquer coisa como 20 minutos, pouco mais do que isso. E é esse tipo O desafio seguinte vai ser conseguir chegar ter a Boa Vista com o autocarro funcionar. Sim, é uma coisa de cada vez. Mas a realidade é que as obras têm um impacto profundo na vida das cidades. Nós, enquanto concessionário desta rede de transportes que está em crescimento, temos como preocupação e como mais que preocupação, como obrigação, manter a cidade em funcionamento, manter a economia a funcionar, manter o comércio a funcionar, manter o turismo a funcionar e, portanto, permitir que a vida se desenrole com o menor impacto possível. E temos até a experiência, e quem é menos novo tem essa experiência, que fizemos 67 km de rede no metro do Porto entre sensivelmente 2000 e 2007, 2008, mas numa altura em que o centro da cidade estava desertificado e que havia moradores no centro da cidade, hoje em dia há muito menos. Portanto, os impactos foram escassos, foram residuais. Hoje em dia temos a intervir numa cidade que está em ebulição permanente e com muita atividade económica e muita atividade turística. A boa notícia aqui, acho eu, é poder dizer que estamos a fazer investimentos na rede do metro do Porto que são investimentos já ou no terreno ou contratualizados. Nós assinamos na semana passada um contrato com o consórcio que vai construir a linha Rubi. Isso aconteceu na sexta-feira e, portanto, isso torna a obra, digamos, irreversível, tanto quanto é possível tornar uma obra irreversível. Mas nós, com aquilo que está a acontecer neste momento, que chamamos o metro 2.0, ou seja, o planeamento da linha amarela, a linha rosa, as duas linhas de Metrobus e a linha Rubi, nós vamos tirar 34.560 automóveis da circulação diária. Ao sair da rua, quase 35 mil automóveis, que são mais de 14 milhões de viagens de automóvel por ano. Portanto, não estamos a acabar com os carros, mas estamos a tirar muitos deles da rua. E isto é algo que acontece até 2026, início de 2027, este conjunto de investimentos. São mais 20 km de rede de transporte público, basicamente no metro, e são mais 35 milhões de clientes de transporte público todos os anos. Nunca chega, não é? E por isso podemos falar depois do metro 3.0, que vem a seguir e que são mais 38 km de
mobilidade, de carros, se podemos tirar ou não, traz-me aqui ao movimento que o vem representar, né? Porque estava a pensar, se pudesse falar um pouco sobre o movimento cívico Jardim Ferroviário da Boa Vista, surge também a propósito do projeto, não é? de construção de um centro comercial, por exemplo, na Boa Vista, que na verdade provavelmente não é, viraria de ponta cabeça qualquer projeção de afluência também àquele local, pelo menos é uma dos tópicos trazidos pelos cidadãos. Pode falar um pouco sobre como é que surgiu isto e de que forma é que também está relacionado justamente com a circulação, não é, nesta zona da cidade, na Avenida da Boa Vista? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sim, de facto, o nosso movimento não tinha necessariamente que ver com mobilidade dentro da cidade, mas acabou por ser uma das perspectivas que o nosso grupo acabou também necessariamente por abordar. Nós somos um grupo de cidadãos que se formou há cerca de 4 anos, em 2019, com o objetivo de defender a implementação de um espaço verde nos antigos terrenos da estação ferroviária do Porto Boa Vista, incluindo também a preservação da antiga estação, uma vez que foi a primeira estação ferroviária do Porto. Ela foi inaugurada em 1875, ao passo que Campanhã só foi inaugurado 2 anos depois, quando também da inauguração da ponte Maria Pia. E nós acabamos também por nos envolver com esta questão da mobilidade, uma vez que o nosso objetivo acabaria também por contrariar um bocadinho um projeto que, no nosso entender, só iria aumentar a circulação automóvel naquela zona da Boa Vista, tanto durante a construção como depois durante a operação. E ainda que muitos argumentassem que o centro comercial seria servido por uma linha de metro e que as pessoas iriam de metro para o centro comercial, a verdade é que o projeto que nós consultamos previa um parque de estacionamento, já não me recordo ao certo os números, mas era um parque de estacionamento com alguns milhares de locais de estacionamento. Esse projeto acabou por ser revisto e o número o volume de carros, de lugares de estacionamento previsto no projeto acabou por ser diminuído. Em todo o caso, isso iria, de igual forma, contribuir para um aumento da circulação automóvel naquela zona da cidade, que já de si é uma zona já congestionada e que também com impactos, como foi referido já aqui no início, com impactos sobre a qualidade do ar e sobre também o nível de ruído naquela zona do Porto. E é por isso que nós também nos acabamos por envolver nesta questão da mobilidade através desse ponto de vista. Uma vez que aquilo que nós propunhamos e propomos era que fosse implementado ali um equipamento que não só não atrairia tráfego automóvel, como atrairia um centro comercial, como poderia também contrariar ou contribuir para mitigar os efeitos nocivos do tráfego naquela zona. Da nossa experiência, e sem embargo daquilo que já foi aqui dito e com o qual eu também acabo por concordar, que se nota um investimento para aumentar o tráfego em transporte público, para diminuir o número de carros na cidade. Nós, enquanto cidadãos, deparamos depois também com estas pequenas pedras na engrenagem que vão um bocadinho contra a corrente, e também era em relação a isso contra o qual nós nos insurgimos e propunhamos uma solução que ia mais ao encontro de uma mobilidade menos baseada no automóvel e que fizesse uma cidade mais amiga do ambiente, com mais espaços verdes, que não é nem sequer complementar ou substituir o alegado espaço verde que existe na Rotunda da Boa Vista, que isso era outro argumento que
com que nós fomos confrontados, que não valia a pena fazer ali um jardim, porque do outro lado da rua já havia um jardim. Quando, na verdade, e de acordo com o próprio PDM da cidade do Porto, a Rotunda de Boa Vista não é um jardim, é uma praça jardinada, uma vez que tem um nível de impermeabilização do solo demasiado elevado para ser considerado um espaço verde. E foi também com esse argumento que nós tentámos argumentar em favor do nosso projeto, mas a verdade é que do lado dos poderes públicos, tanto a nível da Câmara Municipal como também a nível do próprio Governo, uma vez que nós criamos uma petição que chegou a ser debatida em sede de comissão no Parlamento e depois, uns meses mais tarde, em plenário, nunca sentimos que houvesse uma vontade de implementar um jardim tal como nós defendíamos. Defendia-se muito que era um negócio irreversível, que era um negócio que não se podia voltar atrás, que obviamente depois atiram-se muitos milhões de indemnização para a opinião pública, para, no fundo, assustar, quando também nós defendíamos que o contrato poderia ser, o contrato que prevê a passagem da posse do terreno, que já agora é um terreno público, que está na esfera da IP, a passagem desse terreno para o promotor do centro comercial, poderia ser revogado, uma vez que o próprio promotor não cumpriu aquilo a que estava obrigado no contrato de promessa. E não cumprindo o promitente comprador o contrato promessa, o promitente comprador perde simplesmente o sinal, não havendo lugar a qualquer indenização. Obrigado. Obrigada. Não sei se depois também alguém da plateia gostava de colocar uma questão, mas eu se calhar deixava só ainda mais uma. Se calhar, professor Álvaro, fazer quase uma síntese, não é, não sei se tem algum comentário também sobre as questões específicas, mas algo que me chama a atenção neste movimento, não é, da cívica, é também esta relação que há entre as pessoas que tentam, não é, a falta de parece que os poderes são surdos, não há vias de comunicação em que há respostas de facto às pessoas. Nós até as ouvimos, mas depois não respondemos, não há nenhuma, as pessoas não se sentem que são ouvidas, não há nenhum diálogo. O professor é também, para além das várias, para além de investigador, também vai participando em muitos destes processos, também consultor ou membro destes organismos, entidades. Como é que descreve estes processos, no fundo, e como é que nós podíamos, talvez, fazer isto melhor? Porque a verdade é que a transição climática também já fomos percebendo, agora estava a pensar esta questão do IUC, né, do orçamento, não vai ser feita sem ouvir as pessoas e como elas querem também que os seus problemas sejam resolvidos. Há alguma luz ao fim desse túnel ou como é que tem sido? Vamos lá ver. Os processos de participação pública são processos muito complexos. Hoje as cidades são organismos que têm pessoas com visões muito diferentes do que é que deve ser a cidade e, portanto, isso implica que a decisão, e os políticos são muito escrutinados, portanto, isso implica que gerar as soluções e gerar as decisões é mais complexo. E, portanto, há muitas coisas que têm de ser levadas em conta nas decisões que têm de ser tomadas. E temos de ter a noção que isso às vezes torna as coisas mais difíceis e torna até as decisões mais irracionais. Portanto, no fundo, hoje é difícil um político que está muito escrutinado pelo que as pessoas pensam tomar uma boa decisão em relação ao que deve ser e não ao que as pessoas pensam. Não é? Nós temos que ver que os políticos são políticos porque a gente vota neles. Portanto, se eles deixarem de fazer o que as pessoas pensam, eles deixam de ser políticos. Tá? Portanto, no fundo, e nós temos um problema, é que somos latinos. É um problema ou uma vantagem? Mas pronto, uma característica, somos latinos. E o povo latino às vezes é um bocadinho irracionalidade na forma como quer os meios públicos.
Portanto, os nórdicos gerem os bens públicos de uma forma mais racional ou diferente. Pronto, então não há portagem. Porque a portagem ou o preço é entendido para gerir a infraestrutura. No Mercedes latino é o inverso. Nós pomos portagens nas autoestradas, que é para pagar a autoestrada, que não paga, mas pronto, dá ali alguma receita extra. Os nórdicos entendem, se já os impostos pagaram, agora é preciso gerir bem. Os latinos entendem, se já que é preciso dinheiro para pôr ali, vamos sacar o máximo. E depois não interessa se a autoestrada está vazia ou... Portanto, o nórdico está muito mais preparado para pôr uma portagem à entrada da cidade, e há muitas cidades da Noruega que têm, porque aí há procura, portanto o preço portanto, há congestionamento, portanto o preço é para gerir a infraestrutura. Se algum autarca em Portugal fizer isso, deixa de ser autarca. Como um ministro dos transportes que num daqueles países pense em pôr uma portagem numa autoestrada, deixa de ser ministro. Então, o que é que nós temos? Nós temos que a forma como nós vemos a gestão dos bens públicos é, se nós queremos usar, tem de ser grátis. E nós chegamos ao ponto que as autoestradas que nós mais usamos, as que têm mais tráfego, são as que são grátis. E nós tentamos, porque afeta muita gente, não podemos pôr um preço. E as que já estão vazias, é onde nós pomos o preço. Isto é completamente irracional sob o ponto de vista da gestão do bem público. Só que eu acho que nós latinos não entendemos. Há uma coisa que a gente entende. É, se nós chegarmos ao ponto de 25 de Abril, que já foi paga várias vezes, tirarmos aquela portagem, a ponte não serve para nada, mais vale destruí-la, porque vai ficar todos os carros ali paradinhos e não serve. Portanto, se uma infraestrutura não tem fluxo, então não serve para nada. Portanto, não ter infraestrutura ou ter uma infraestrutura bloqueada é igual. Aliás, é melhor não ter, porque se tiver a infraestrutura bloqueada, ainda está a gastar os bens das pessoas, que é, está a gastar o carro, está a gastar a gasolina, está a gastar o tempo. Se não tiver, não gasta nada. E, portanto, é pior ter uma infraestrutura congestionada do que não ter infraestrutura. Portanto, nós temos de entender que nós temos de gerir bem o que temos. E às vezes, nos processos participativos em Portugal, isso é muito complexo, porque eu acho que nós, como povo, digamos, mas não é só em Portugal, Espanha, Itália, é uma característica, pronto, de uma forma de ver os bens públicos. Nós temos alguma dificuldade de ter racionalidade na forma como vemos as soluções. Agora, os processos participativos são fundamentais, mas temos também de ter pessoas mais elucidadas ou que sentem a sociedade de forma diferente em relação às soluções que eles podem implementar. Mas também procurar as fórmulas adequadas, que há muitas, não é, que já vão sendo exploradas na Europa e em Portugal, e tentar aplicar também para estes fins. Não sei se alguém gostaria de colocar. Eu estou no segundo painel, mas eu queria mesmo fazer uma pergunta ao Jorge Morgado, que acho que é mesmo o segundo que está. Francisco Ferreira, só para ficar identificado aqui na gravação, que só aponta para aí, mas quando nós fazemos as contas, eu acho que nós nos cedemos sempre. Ou seja, todas as contas que eu tenho visto do metro de Lisboa, do metro do Porto, tudo o que são infraestruturas, eu conto o CO2 que vou reduzir e o número de carros que vou retirar e tudo isso, sempre na expectativa de que as pessoas vão mesmo satisfazer essa procura. Mas eu acho que isso só é verdade se eu tiver medidas que verdadeiramente penalizem o uso do carro, porque senão eu não vou chegar a esses números. Se eu for aos estudos de impacto ambiental, ver aquilo que foi previsto pelas várias infraestruturas em termos do número de carros que ia tirar e as reduções de emissões, eu já tinha uma cidade quase sem carros. Porque cada projeto tira não sei quantos carros. Porque se eu somar aquilo tudo, já não tenho carros. Já tinha umas cidades espetaculares. Esta é uma provocação para o Jorge,
para dizer se nestas contas ele está confiante, mas acima de tudo se ele não acha que eu preciso realmente de medidas que me garantam essa mudança de procura para o transporte público. Eu acho que sim, sem dúvida. Mas é engraçado por essa questão porque estou sentado ao lado dos homens que faz contas. E as nossas escolas, ou muitas delas, vêm da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, do CITá, e o Álvaro Costa pode confirmar ou desmentir, mas, se eu bem me lembro, o estudo de procura mais otimista do Metro do Porto apontava para, passados alguns anos, na cidade de Cruzeiro, para termos, na melhor das hipóteses, 200 mil clientes por dia. E o que temos são 300 mil hoje em dia. Portanto, foi um estudo, digamos, conservador. Sim, mas há aqui uma questão nova que é assim. As infraestruturas, e eu compreendo este ponto, porque se a infraestrutura está congestionada, vamos lá ver, as infraestruturas de transporte estão sempre congestionadas. Portanto, a gente tira carros, mas não tira carros. O que dá é mais acesso a pessoas. E é isso que o metro tem dado. Bem, também descongestionou a cidade. Atenção, a cidade era infernal. Aliás, eu costumo perguntar aos meus amigos de Lisboa, de Coimbra, se gostavam de vir ao Porto antes de 2000. Eles diziam que não, quer dizer, nem cá punham os pés. A gente é que tinha de ir fora ter as reuniões. E hoje é o contrário. O Porto tornou-se uma cidade atrativa porque o metro desbloqueou a cidade. E hoje é fácil uma pessoa andar de um lado para o outro. Agora, a questão é, de facto, o metro está a dar opções, mas não está a tirar carros porque as coisas estão sempre congestionadas. Mas também não cabe lá mais. Portanto, no fundo é assim. Se o metro não for construído, não vai haver mais carros. O que vai haver é menos mobilidade das pessoas, porque mais carros já não cabem. Portanto, isso não é... Não, mas uma questão que é o espaço livre é ocupado. E as avenidas e as ruas, onde couberem mais carros, elas vão aparecer, porque essa taxa de motorização é muito grande. Eu debato isso também há muitos anos com colegas, com nórdicos, com ingleses, com espanhóis. A grande questão é a mudança, a revolução geracional que está agora a acontecer em Portugal e que nós há muito tempo, na área dos transportes públicos, vimos reclamando, que é o automóvel é culturalmente um bem importantíssimo, é um bem de primeira necessidade. E se pensarmos bem, só muito recentemente é que passou a haver, muito recentemente, 20 anos para cá, começou a haver um automóvel para cada membro da família. Para o pai, para a mãe, para os dois filhos que já estão na faculdade, mas já é normal, já foi normal, haver 2, 3 automóveis numa família de classe média, média baixa. Passou a ser foi durante muitos anos, e em muitos casos ainda é bastante, andamos na rua e vemos deliciar-nos com os carros que passam, que são bonitos, são potentes, são grandes, é outra discussão também. E a questão é que nós criamos gerações, pessoas que têm preocupações ambientais, não são desprendidas do ponto de vista material, do ponto de vista do luxo. Isso demora muito tempo, mas já está a acontecer. E uma coisa fantástica é que nós temos muitas discussões no Porto hoje em dia por causa do Metrobus. Isso só vai servir à Universidade Católica e Serralves, e é só filhos de pessoas ricas, cada um vai no seu carro, e não sei o quê. É fantástico ver as paragens de autocarro em frente à Universidade Católica, com muita frequência, com 100, 200 pessoas na paragem do autocarro, à espera que passe o próximo e que as leve dali. Portanto, esses hábitos e esses pensamentos que apontam para o volante, que é mesmo assim, têm vindo a mudar e cada vez mais sabemos, ouvimos pessoas que não têm, jovens que não têm interesse em tirar carta de condução, porque têm que tirar carta de condução é uma chatice, é só porque os pais pressionam para que o façam. Mas a questão é muito essa. Eu acho que grande parte
o congestionamento das cidades se poderia resolver com o que eu digo, utilizando uma tática dos 3 P's, que é os P's, passar a usar os P's, é promover o transporte público, investindo e tornando-o atrativo, e nessa medida o incentivo na redução tarifária foi muito importante, trouxe muito mais gente para o transporte público, e por outro lado, penalizar, proibindo os automóveis no centro das cidades. Se nós temos todos, segundo dizem os especialistas, fazer 10 mil passos por dia, não é? É muito difícil fazer 10 mil passos por dia, é realmente difícil, e portanto, se não permitirmos que haja automóveis em certas zonas da cidade que são planas, que são confortáveis, que têm boas infraestruturas, tornando as pessoas mais saudáveis, o ar mais respirável e a vida nas cidades melhor. Depois a ver a sua conta, porque nós já estamos com o tempo a esgotar, portanto espero que o Francisco depois no segundo painel consiga explorar mais estas dimensões de saúde, poluição e todos os outros benefícios que também temos nas cidades, para além simplesmente da questão da mobilidade. Não sei se queres acrescentar também alguma coisa, porque também temos aqui este pontuar entre o que é a circulação dentro da cidade e depois estas questões de movimentos mais pendulares, não é? De fora para dentro, porque também sei que para além deste movimento em que estás envolvido, também tens esta ligação com a ferrovia e o que é que, digamos então, se calhar até jogando entre a experiência que tens no movimento, mas também outras reflexões que fazes sobre esta questão da mobilidade, que são, digamos, as oportunidades, na verdade, que nós poderíamos ter para o Porto, não é? Também dos carros. Pronto, agora só para um bocadinho de contexto, eu já há alguns anos que me interesso pelo caminho de ferro em Portugal, mas do ponto de vista da sua história, na perspectiva histórica. Estava a ver com muito interesse os meus dois colegas de painel e fazem-me sempre recordar algumas personagens históricas que eu, ao longo da minha investigação, fui também lidando, sobretudo no que diz respeito a previsões de tráfego. Eu tenho analisado previsões de tráfego ao longo de 150 anos e não há uma que não seja espetacular, não seja fantástica e que vá promover a mobilidade, vai fazer uma revolução, vai ser milhões de pessoas, milhões de toneladas a movimentar-se e que depois acabam por não se concretizar porque se calhar as fórmulas ficam muito bem no computador, ficam muito bem no Excel, mas depois entrou em questão todos os outros fatores sociais, socioculturais, sociotécnicos que fazem com que essas equações acabam por não se concretizarem na realidade. Agora, outras Só interrompemos. Foi exatamente o contrário disso que aconteceu no Metro. Ficamos 50% acima da melhor previsão. Eu tenho, há casos que têm razão e há casos que não têm. Apesar de tudo. Mas sim, e mesmo nessa perspectiva assim, mais histórica, ainda estava há pouco a falar com um dos assistentes aqui desta sessão sobre a linha da Póvoa, precisamente a linha que terminava na estação do Porto Boa Vista e mais tarde no Porto Trindade, e em que a atual ligação do metro acaba por não ser tão eficaz como a oferta da antiga linha da Póvoa, que tinha menos estações, as viagens eram mais rápidas e acabariam por servir de forma mais eficaz a população. Então também estes são alguns exemplos da história que também podem contribuir para o debate atual, não só em relação mesmo à própria relação com o automóvel. O caminho de ferro teve uma grandíssima, uma enormíssima competição de concorrência por parte do automóvel, logo assim, aliás, na Segunda Guerra Mundial. Muitas das linhas acabaram por ter de não conseguir suportar a concorrência do automóvel. E também na sequência do que foi dito aqui, o automóvel começou a ser um símbolo cultural de estatuto, um símbolo mesmo de progresso.
um símbolo do individualismo que se calhar já estava mais em voga ou mais em moda na segunda metade do século XX e que acabou também por afastar um bocadinho o transporte público. Agora, isto é algo que também envolve aspectos culturais, não apenas técnicos, e que é preciso também promover, e como disse e muito bem, gerações se calhar mais jovens, se calhar já não estão tão viradas para o automóvel. Nós vemos agora, nos últimos tempos, temos vindo muitas manifestações, podemos concordar com os médicos, mas de preocupações de jovens em relação à questão da mobilidade, à questão das alterações climáticas, e que também já mostram uma nova visão sobre a mobilidade, que já não é tão individual ou tão materializada no automóvel, mas que está mais aberta ao transporte público, à bicicleta, ao transporte pedonal, e que também pode ser uma esperança para o futuro. No entanto, também é importante realçar, isto pode dar aso a um efeito não desejado e não benéfico, que é pensar, isto é para os miúdos é que tratam. Eu posso dizer que já fui a uma Assembleia Municipal propor uma medida que eu entendia que iria beneficiar a qualidade de vida das nossas ruas, e que a resposta que o autarca me disse foi: isto é para a próxima geração. Isto pode ser algo que pode ter este efeito não desejado, então não é para a próxima geração, ainda bem que estamos aqui pessoas de diferentes gerações, é para as gerações que estão agora a viver, os mais novos, os de meia idade, os mais velhos, mas que é necessário também implementar para que nós tenhamos umas cidades mais amigas do ambiente, mais saudáveis e sim com menos carros. Se conseguires ser sintético... Eu gostava então só de dizer duas coisas. Primeiro, discordar aqui com um colega de painel. Eu acho que a descida do preço de transporte público foi a disrupção do transporte. Eu que não tenho carro, passei a precisar de alugar mais vezes um carro para fazer alguns movimentos. Porque eu fiquei várias vezes em diversos sítios, pendurado, sem poder voltar ao Porto. Porque ter um sistema de transportes públicos congestionado, provocando a utilização pelo preço, cria a disrupção de uma pessoa como eu, que não tem carro. E, portanto, no fundo, ficar assim, pendurado e ter de depois voltar a casa e não ter a opção, porque vejo os operadores a promover e a incentivar a utilização do transporte público, é péssimo. Portanto, isso, para mim, foi a grande disrupção que eu acho que o preço provocou e congestionou os sistemas e a mim perturbou-me imenso. Quer dizer, das piores semanas que eu tive foi a semana que isso aconteceu. E depois já fiquei pendurado no Marco, já fiquei pendurado no Coimbra, quer dizer, uma série de situações que quem toma uma opção tem que ter uma cadeia para se poder deslocar. Depois só gostava de dizer uma coisa que eu concordo muito com uma pessoa olhar para o passado, porque, de facto, isto que aconteceu no metro, de facto, a linha à Póvoa de comboio fazia um serviço muito melhor em termos de tempo do que o que faz hoje. Por outro lado, o que eu sinto agora é que há ali uma ligação entre a Póvoa e a Vila do Conde que o metro faz muito melhor. Portanto, no fundo, esta substituição de modos de transporte pode dar coisas e tirar coisas. E, portanto, o que eu ouvi nos políticos até agora é quando uma pessoa põe um carril, porque eu tentei inverter o que se passou no método do Porto. E é assim, um político percebe, quando eu digo um político, é uma pessoa normal da população, percebe a diferença entre um autocarro urbano e um autocarro de turismo. Se puser carris, não percebe a diferença entre um comboio e o elétrico. É que não percebe. É assim, a população não percebe. Vê carris e vê catenária e pensa que é tudo igual. E, portanto, eu acho que há aqui aspectos educacionais que têm de ser mostrados à população para se poder ter as melhores decisões, porque muitos erros são tomados
assim dessa forma, como disse. Porque não há literacia, digamos, ao ver determinados sistemas. Só para acabar com a informação útil estatística sobre a comparação com volumes na linha da Póvoa. É verdade que durante muito tempo se questionava, mas houve um investimento de quase 300 milhões, isto demora até um bocadinho mais tempo, é mais confortável, mas não tem quarto de banho, havia esse debate. Hoje em dia a questão já não se põe tanto assim, uma vez que o metro tem uma procura média diária bastante superior ao que tinha o comboio quando a operação de comboio foi encerrada. Tinha 9 mil pessoas por dia, nós estamos nas 13. Mas é preciso, já que se deve desenvolver um equipamento específico, foi o tram train, porque aquilo foi feito com elétrico, e com elétrico não dava nada. Portanto, a indústria teve de dar um tram train, que é um equipamento novo que foi preparado para aqui, agora é regionalizado, porque aquilo era uma linha de comboio, de facto, com elétrico. Não funciona. Agora alterou-se o equipamento que lá se pôs para se dar uma função a uma coisa que na raiz não estava bem concebida, mas hoje tem uma função. Eu também concordo com o que você disse. Mas vamos encerrar aqui para também conseguirmos ter um intervalo para respirar, não é? Generoso. Penso também que devolvemos mais perguntas ao painel ao seguinte para responder também sobre esta dimensão, se calhar também social, né, cultural, das mudanças que também são precisas, né, necessárias para que este investimento, que às vezes é lento, né, como estas transições vão sendo feitas aos solavancos, não é? Tomamos uma medida e depois a seguir é que vamos recuperar o que ficou para trás, mas pronto, fica o convite para o segundo painel. Muito obrigada aos nossos convidados. Então, bem-vindos à segunda parte. E nesta segunda parte nós vamos lançar um olhar diferente, e o tema já é estratégias e políticas para um porto sem carros. Ou seja, no fundo a primeira parte foi mais quase que um diagnóstico, e agora, apesar também já se ter dado algumas pistas, é um pouco esta segunda visão sobre estratégias. E temos do meu lado direito em diante, Peter Pucci, que é jornalista e escritor e fotógrafo, e acima de tudo, ele tem por base, pelo que eu sei da história, mudou-se para o Porto e resolveu escrever um livro infantil, basicamente com esta ideia do derrotando o trânsito, porque ficou impressionado com a realidade que vivia na sua cidade anterior e um pouco, é mais ou menos assim. É Amsterdão. Pronto, é Amsterdão. Eu também estive recentemente em Utrecht e senti exatamente isso, quer dizer, quando no centro da cidade não havia carros. Havia outra praga, estudantes universitários, mas tirando isso, não. Aqui também há. Não, aqui também há, exatamente. Mas realmente era só o transporte público, as bicicletas, os táxis também. Depois, a seguir, a Teresa Stanislau, que é do Conselho de Gerência da STCP Serviços, ou seja, no fundo tem por responsabilidade a gestão dos vários interfaces, ou de alguns dos interfaces, e tem uma história também de trabalho na Câmara do Porto, em várias áreas dos transportes, também no metro, e portanto, sem dúvida que este vai ser um dos aspectos importantes a discutir. E depois o Daniel Casasval, que é um urbanista, e que tem também estado ligado à questão do planeamento urbano, do ensino, da investigação, e esta questão do ordenamento do território e do urbanismo é um elemento
fundamental para nós imaginarmos o que é que são, no fundo, que cidades, que arquitetura de cidades ou que urbanismo é que nós queremos ligado a cidades que têm de ser diferentes daquelas que nós temos atualmente. E eu ia começar precisamente com o Daniel a perguntar exatamente sobre isso, que é como é que nós podemos, qual é a sua visão para o Porto em 2050? O que é que seria uma cidade mais sustentável? Se tivesse, não direi ser político, mas ter uma varinha mágica verdadeiramente para transformar a cidade, como é que nós a veríamos em comparação com o que vemos hoje? E peço sempre só para ligar o microfone. Boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, obviamente. E acho que a pergunta que me pusiste na mesa agora é uma muito desafiante para todos nós, mas acho que é muito importante de imaginar o futuro, e não o futuro de hoje, a realidade hoje. Ou seja, muitas vezes os projetos que nós estamos é uma reação para resolver problemas de hoje, onde antes de hoje. E a imaginar o futuro, nós temos que imaginar também coisas novas, não é? Ou seja, se nós estamos a falar sobre nos projetos da Casa do Futuro, nos anos 50 ou 60, nós nunca estávamos a pensar que a metade da nossa população, ou seja, a conhecer a parte de género feminina, as mulheres, iam a trabalhar também. Na Casa do Futuro, nos anos 50 e 60, não havia, as mulheres estavam sempre na cozinha, ou estavam na produção, noutras coisas. Ou seja, nós, a olhar para o futuro, e a olhar para o futuro para o urbanismo, ou seja, a parte onde nós vivimos, ou vamos a viver, e com toda a mobilidade e complexidade que tem com isso, nós temos que imaginar novos cenários que não têm que ver com os técnicos, mas é com nós todos. Essa farinha mágica eu não tenho, porque é obviamente uma coisa comum, e em contudos nós queremos aprender uns dos outros, ou seja, aqui já foi referido universidades de referência, Utrecht, Amsterdão, como não era mais, Pontevedra, aqui em Galícia, por exemplo, temos aqui também a Vitória, obviamente a Barcelona, mas também no Porto, em Lisboa, em Coimbra, Aveiro, vamos dizer, experimentações. A primeira vez que eu visitei o Porto foi no início dos anos 90 e pronto, vamos a ver que mudou muito, ou seja, não é só carros em todos os lados, mas era literalmente, não havia espaço para nada e era um perdido. E não era só isso, porque também o ar era ainda pior que hoje em dia, não? Ou seja, e o ruído ainda mais. E tudo isso é também, vamos dizer, está a mudar, ou seja, nós não estamos agora a falar de um Porto vamos a pensar no futuro como vamos a pensá-lo como carte blanche, não é uma página branca, ou seja, estamos a falar da necessidade com os problemas, desafios, oportunidades, características espacialmente, uma população especialmente, mas também mudanças, vamos dizer, turismo, a economia está a mudar, a parte cultural, os jovens já foram referidos que têm talvez outra ideia, em vez de ter uma carta, é mais uma vida urbana. Ou seja, todos os elementos que nós seguramente podemos projetar, mas temos que pensar e repensar em conjunto com técnicos e não técnicos, com participação e com política, para fazer cenários para o futuro. Ou seja, o que queria dizer, para nós referirmos aqui no primeiro painel, a questão da oferta. Portanto, concordo plenamente que há um problema da oferta nos transportes públicos. Temos que trabalhar isso e acho que isso há um consenso grande e não é só um tipo de transportes públicos, são muitos. E muitos híbridos que ainda não conhecemos, vamos dizer, a tecnologia e a inovação que vai para aqui. Mas depois temos a oferta de mais para carros. Ou seja, nós, se queremos fazer uma coisa, nós temos que falar, vamos dizer, o elefante branco
não é, na sala, porque se nós não reduzimos literalmente o espaço do carro, nós não vamos ir longe. Ou seja, podemos projetar o aumento, vamos dizer, de pessoas que vão a utilizar o metro, mas talvez seja um aumento, vamos dizer, de mobilidade em total. E se nós estamos a crescer tudo, em termos de sustentabilidade, não é uma coisa boa. Não é? Ou seja, aqui há um elemento, e este desafio em todas as cidades europeias, obviamente, há grandes desafios políticos e grandes desafios para a sociedade, económica, etc. Mas nós temos que ser confrontados que, obviamente, nós não vamos vamos dizer, ter um carro elétrico em vez de um carro convencional e por isso vamos a resolver o problema da sustentabilidade. Não é assim. É mesmo o espaço do carro que aumenta a coisa. E pronto, queria só para acabar aqui é que nós escrevemos um livro. E pronto, é The Future Design of Streets, o desenho futuro da cidade. E este livro, em conjunto com Ivo Oliveira, que está também aqui, e a Catarina Dias, é um resultado, vamos dizer, de 5 anos de investigação sobre o que é possível de mudança das ruas. E pronto, e basicamente há 2 coisas que queria dizer aqui. Em primeiro lugar, na população europeia, que estamos no contexto europeu, a população não está a crescer. E muitas vezes estamos a falar muito mais sobre transição e melhorar de ruas existentes e não projetar novas. Ou seja, olhar muito bem a cada contexto é fundamental para saber o que podemos transformar ou não. E aqui não há soluções fáceis, porque se vamos aumentar o espaço para o peão, para o ciclista, para os transportes públicos, obviamente isso vai afetar o espaço para o carro. Isso são escolhas que nós temos que fazer. E eu acho que temos aqui uma oportunidade no Porto muito, muito interessante, porque as obras do metro de Porto estão agora a reduzir a mobilidade dos carros na cidade e eu acho que temos que aproveitar de quando abrem estas linhas, não aumentar esse espaço, mas reduzir dramaticamente. E acho que é um momento muito importante. Mas podia usar o chamado truque da tuneladora e outros. E talvez um pouco mais, não é? Mas eu se calhar ia para a Teresa, eu ia desviar um bocadinho antes depois de vir aqui ao Peter, que é uma das questões, 2 questões, uma mais no seu domínio de conforto, outra menos. Recentemente, e tem a ver com um inquérito que foi feito, no meu caso, na minha universidade, e é impressionante o número de vezes que nós temos, nos alunos que vão para a faculdade, o número de vezes que eles têm que mudar de modo de transporte. Ou têm que, não ser necessariamente de modo de transporte, mas andar um percurso grande a pé e depois entrarem no metro, mas depois mudam do metro para o comboio. Depois, os interfaces que gera ou que a SCP Serviços gera no Porto são suficientes e são confortáveis, e há algum estudo ou algo que nos diga que se as pessoas são obrigadas a mudar muito, há aqui uma regra mais ou menos empírica de que as pessoas aguentam 2 mudanças, mais ou menos assim. Mas há quem tenha 4, não é? Há quem tenha em tempos de espera grandes. Tem isso bem identificado, e depois a segunda, mais fora do nível de conforto, é que há um papel muito decisivo das empresas aqui, que não é às vezes falado. As empresas oferecem o veículo, oferecem o estacionamento gratuito, oferecem a gasolina, oferecem a eletricidade. Quer dizer, e portanto, eu sinto-me altamente seduzido para vir de carro em vez de vir de transporte público. E portanto, por muito que eu aumente a oferta de transporte público,
eu vou ter sempre uma sedução do lado do carro e de evitar essa necessidade de usar o transporte público e os interfaces. E queria ter um bocado a percepção da sua leitura nesta área, se há ou não esta cultura empresarial e de algumas grandes empresas também no Porto, mas acima de tudo a primeira parte de qual é o levantamento da mobilidade na cidade. Antes de mais, queria agradecer o convite. Enfim, retomando um bocadinho o que já foi dito aqui, nós vivemos numa cidade que já está construída há muito tempo. E se me perguntarem se os interfaces que existem hoje, os terminais, estão no local ideal, eu tenderia a dizer que a maior parte deles não está no local ideal. Está no local que foi possível. Quem é do Porto sabe muito bem que o terminal intermodal de Campanhã foi prometido 20 anos antes de ser construído. E, portanto, nós estamos a correr atrás do prejuízo. Temos um terminal bem localizado em termos dos grandes acessos viários, mas depois em termos dos acessos micro de chegada ao terminal, nem sempre está... Temos grandes congestionamentos ali à volta que são conhecidos e têm que ser resolvidos. Temos um terminal localizado na Casa da Música, que aquilo que sentimos é que ele já é demasiado central para o fim a que se destina na cidade. O rebatimento, quando existem redes de metro, quando existem redes de autocarro, ele idealmente deveria ser feito nas zonas limítrofes da cidade do Porto e não com as funções que estão aqui, existindo até o rebatimento com o automóvel. Eu gosto muito do tema desta sessão porque é para menos carros, não sem carros. O carro não é propriamente um inimigo. Ele tem é que ser usado com parcimónia. Também há outros carros na cidade que são úteis. Portanto, há grandes deslocações que não têm que ser. Em relação a essa questão dos rebatimentos, o que acontece é que as redes de transporte, e isto já foi um bocadinho aflorado no painel anterior, elas não estão ajustadas às necessidades que existem hoje. Nós tivemos, por exemplo, agora um momento único, que foi com a entrada da nova lei e com, no fundo, estes concursos que foram lançados pela área metropolitana e em Lisboa e pela CIM, nós tivemos um momento único para olhar para as cidades e rever as redes. No caso do Porto, não foi propriamente o que foi feito. Neste momento, temos uma rede da STCP e temos redes à volta que foram remendadas. Vamos ver o que é que isto vai dar em termos de oferta. Claro, o que é que isto faz? Com que as pessoas cheguem a uma simples paragem e estejam mais tempo à espera da ligação seguinte, ou uma estação de metro, ou uma estação de comboio, e não haja articulação entre as diferentes redes. Depois isso leva a grandes caminhos a pé, grandes perdas de tempo em termos de espera. Portanto, as infraestruturas são úteis para conforto no rebatimento, para não ter chuva, para diminuir aquela percepção da quebra na viagem. Mas o essencial é que as redes estejam bem desenhadas e que haja uma estratégia de décadas. Aquilo que nós, no primeiro painel, estava a falar de diferença entre os latinos e os nórdicos. Os nórdicos projetam a 2 níveis. Eles resolvem o imediato e projetam os transportes a 20 anos. Eu nunca vi isso acontecer. Eu comecei a trabalhar há 20 anos e já vi não sei quantas variações. E coisas que há 20 anos diziam que faziam falta, neste momento ainda não estão feitas. Não há esse compromisso em termos de políticas e de estratégia. Quem vem acha sempre que vai resolver e alterar a política anterior. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos. Nós precisamos de uma estratégia de longo prazo, precisamente para garantir que estas infraestruturas depois não ficam no sítio onde era possível. Isso sente-se muito no Porto. Em termos de estudo de quantos rebatimentos é que as pessoas fazem, tempos que demoram e coisas desse género. Não há um estudo muito específico aos inquéritos à mobilidade. Nós sabemos efetivamente que tipo de... O mais recente é o 2017 ou tem mais alguma coisa? Não, é de 2017. Okay. Não há mais recentes do que isso. Vamos ver agora, com a entrada da nova rede da Unir, com a rede da STCP, com as novas linhas de metro, eu tenho esperança que muitas dinâmicas se alterem nisto. A outra questão que me colocava... Empresas. Ora bem, empresas é verdade. Muitas empresas o que fazem é uma forma de remunerar melhor o trabalhador, não é? É uma forma também de dar um bocadinho a volta aos impostos e às contribuições e tudo isso. Mas por que não oferecer um passe? Não há muitas empresas que ofereçam um passe. Havia medidas, por exemplo, e depois com esta história de diminuir o custo do passe de transporte,
transporte, ele também deixa de ter esse valor. Não é percepcionado pelo trabalhador como uma grande mais-valia oferecer-lhe um passe de 40 euros que ao fim e ao cabo é metropolitano. Portanto, é sempre essa questão. Pode oferecer à família inteira? Pode oferecer à família inteira, não fica limitado aos 80. Porque até essa medida existe. Mas pode oferecer mais coisas, porque não? Ou umas viagens de comboio, não é? Que vão oferecer aos jovens e coisas desse jeito. Mas existe, ainda existe muito essa política, nós ainda estamos um bocadinho atrasados nesse aspecto. Peter, quer dizer, então, quando é que chegou ao Porto e ficou nervoso? Porque se chegou ao Porto em 1990, aí, pelo que já ouvimos, tinha razão para estar nervoso. Se chegou ao mesmo tempo, ainda bem, porque se tivesse chegado nos anos 90, seria muito pior. Mas qual é então a experiência e a leitura que o leva a querer derrotar o trânsito? Muito obrigado, Francisco, pelo convite. Eu cheguei ao Porto no ano passado. Mas eu vim de Amsterdã. E Amsterdã, nós sabemos todos que é realmente um exemplo na questão da mobilidade, é um exemplo que todo mundo tenta seguir nesse momento. E agora eu estou assustado de saber que há 30 anos atrás era muito pior aqui no Porto, então não quero nem imaginar como é que era. Mas no ano passado, sim, foi um baque, porque eu não pensei que fosse ser como Amsterdã, mas eu pensei que fosse um pouco melhor. Eu pensei que as coisas estivessem em andamento para um futuro mais sustentável. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que não, pareciam que as coisas andavam um pouco para trás. E foi aí que eu fiquei nervoso, fiquei bastante nervoso. Principalmente porque eu vim com a minha família e um filho de 2 anos. E como nós vivemos na Holanda por 4 anos sem carro, nós fazíamos tudo de transporte público, de bicicleta e a pé, com todas as infraestruturas perfeitamente adequadas. E quando chegamos aqui, não conseguíamos fazer quase nada, ou quando conseguíamos fazer, era um esforço muito grande que precisava ser feito para fazer um passeio com a família, com uma criança pequena. E foi aí comprar o carro? Infelizmente, sim. E fiquei mais nervoso ainda por ter que comprar um carro, porque a carga financeira de um carro é muito alta. O custo de um carro atualmente aqui fica em torno de 1.500, 2.000 euros por ano. Isso se o carro não estiver financiado, o custo é muito maior. E então, essa questão de ter que comprar um carro impõe uma carga muito grande em todas as famílias que moram em lugares que são criados para o movimento de carros. E eu fico imaginando o que essas famílias fariam se elas tivessem essa parte do orçamento livre, que elas não precisassem ter que gastar com um carro. Eu imagino que teria muito mais gasto com cultura, com educação, com entretenimento, com alimentação. E por isso essa questão da mobilidade é tão central, e ela toca vários pontos, porque toca na questão de saúde, você incentivar mais uma mobilidade ativa do que o uso do carro, você reduz os custos de hospitais, de saúde, de atendimentos com acidentes de automóveis também, que é um custo muito alto. Você tem essa parte da carga financeira das famílias que você libera, se você não precisar comprar um carro, não precisar fazer a manutenção de um carro. E você tem a questão da liberdade maior, das pessoas poderem se locomover dentro da cidade como elas preferirem. Atualmente o que a gente sente, existe a sedução do carro, como mencionaste, que realmente é uma questão cultural, e eu entendo que é muito difícil de mudar, mas essa questão cultural, ela só vai mudar quando houver a infraestrutura segura para quem quiser ir de bicicleta ou de outro meio de mobilidade ativa ou mesmo a pé, estiver pronta para ser feita.
Ou seja, eu não tenho neste momento essa alternativa no Porto. E do ponto de vista urbanístico, Daniel, eu conseguiria criar essa alternativa numa cidade com uma orografia, com um relevo tão complicado, porque isso é sempre uma excelente desculpa para nós não termos bicicletas, porque isto não é Amsterdão. Amsterdão a gente consegue pedalar à vontade pela Holanda inteira, mas aqui no Porto é um bocadinho mais complicado, e em Lisboa também, são 7 colinas. Nós conseguimos conceber ruas sem carros, mas com bicicletas. 2, 3 minutos. Não, é mais em género de comentário. Quase tudo agora foi comentário. Sim, mas eu diria que podíamos falar no país em geral, mas vamos falar do Porto, que é o que interessa, é o que estamos aqui a debater. Nota-se um grande problema de implementação. Ou seja, vamos criar uma rede ciclável no Porto. Ela existe, se formos ao PDM, ela está lá marcada. Okay? Mas quando vamos ao terreno, não existe ciclovia. Nem sequer as faixas estão marcadas, estão assinaladas. Okay? Cria-se uma ciclovia ao lado de carros estacionados. E logo ao lado de uma faixa de rodagem com uns simples pinos a separar. Estaciona-se em cima de uma ciclovia, estaciona-se em cima de um passeio, que aliás é uma infração grave, tira pontos à carta. Não há impunidade nenhuma. As ciclovias existem e não estão interligadas. As faixas de bus não estão interligadas. E por isso, se calhar, aqui em Franco, se calhar até devia haver uma faixa de bus, e não há. E era fundamental haver, para irmos de encontro à tal previsibilidade e bom serviço. Jorge, vou só passar ali uma última questão, porque temos mesmo que terminar. E pensem em 30 segundos de intervenção rigorosamente contados para depois terminar. Para os matos. Eu só queria mesmo fazer uma pergunta. Falámos, e o Francisco falou nisso, do inquérito da mobilidade, ou seja, de ouvirmos as pessoas, de sabermos o que é que elas estão a fazer. Eu acho que isso é essencial. Temos os dados de 2017. Quando teremos o novo inquérito, que perguntas vamos fazer? Porque eu não sei das 49% na cidade do Porto. Quantas dessas pessoas tinham de facto uma alternativa? Eu acho que era importante ver isso também. E saber quando é que será feito o novo inquérito, quando é que vamos ouvir as pessoas sobre a mobilidade no Porto. Eu, por acaso, sou Augusto, sabe quando é que isto é o INE que faz. Costuma ser 10. Costuma ser 10 anos. Mas tem de ser o INE, não pode ser o... Eu acho que as empresas também, a STCP, o MET, têm os seus A lei prevê que possa, as autoridades de transportes podem. Pode ser o UNIR, podem. Não é a UNIR. A UNIR é quem opera, mas a área metropolitana ou os municípios, enquanto autoridades de transporte, podem fazê-lo. Em moldes diferentes, até em moldes mais ligeiros. Só numa questão muito específica, por exemplo, se tinha alternativa ou não, mas pode. E assim, a Teresa já usou os seus 20 segundos. Era uma armadilha. Não vou ser mal. Daniel. Muito bem. Mas são mesmo 30 segundos. Mas mesmo 30 segundos, esta vez então. Não, nós temos que olhar, não no passado, mas no futuro e nas oportunidades que temos. Eu acho que totalmente, há muitas ideias, 1001 ideias como fazer isto, mas nós temos que organizar-nos em todos os níveis, não só os políticos, não só os técnicos, não só todas as ciências, mas também a cidadania em si, porque ao fim e ao cabo, pronto, o que foi dito, se a cidadania também se organiza, isso afeta os políticos e vice-versa. Eu acho que aqui há um diálogo muito mais forte, contínuo, e eu acho que há só oportunidades. E outra coisa, é fácil a mudança, porque nós vimos no Covid, com um pouco de pintura e um pouco de tempo, de um dia fechamos as ruas para os carros e abrimos as ruas para as pessoas.
Ou seja, que é possível, é só coragem de fazer. Excelente. Teresa? Não podia concordar mais, só temos que ser consistentes com essas experiências. O Covid ficou ali fechado no tempo e é exatamente como a mudança do metro no Porto. Às vezes nós precisamos da desculpa, que é mesmo uma desculpa, para tomar as atitudes e fazer a transformação da cidade. Muito obrigado. Menos 30 segundos. Peter? Eu tenho mais de 30, então. Tem mais 10 que 30 segundos. Eu acho, realmente, como o Daniel falou, a questão da participação é fundamental. Foi por isso também que eu comecei a tentar participar da discussão sobre mobilidade. E foi o que eu tentei mostrar com o meu livro, que a criança, o Tom, é meu filho, na verdade, ele vai falar com o prefeito e ele consegue mudar a rua dele. Então, eu acho que precisamos continuar a discutir isso e participar. Só desse jeito que vamos conseguir mudar as ruas. E a história é verdadeira? Ainda não, mas estou trabalhando para que seja assim. Está acabado a aprender a falar. Exatamente. Obrigadíssimo a todos. Penso que foram ideias muito simpáticas para um fim de tarde, que nos deram pontos de reflexão para o resto da semana e portanto, mais uma vez, o agradecimento à Universidade do Porto e esta parceria do público com a Zero para discutir, e como muito bem a Teresa disse, não é uma Lisboa e um Porto sem carros, mas é claramente um Lisboa e Porto com muito menos carros. É isso que nós pretendemos ver como é que conseguimos construir. Muito obrigado.